Eu vou te contar porque A Longa Marcha, Caminho ou Morra é um dos grandes filmes desse ano, agora aqui no Papo e Cinema. Então, ó, se acomode onde vocês melhor estiverem e vamos juntos nesse vídeo incrível porque o filme é realmente espetacular. Produção, roda a vinheta e vamos com tudo. E estamos aqui de volta para falar de A Longa Marcha, Caminho ou Morra. E vou falar com vocês, cara, me surpreendeu demais esse filme. Quando eu vi esse trailer, mais ou menos uns bons meses atrás, eu falei, cara, que filme interessante, que premissa legal, mas será que vai ser bom? Como é que você vai conseguir manter um filme de caminhada por muito tempo sem ser chato, sem ser repetitivo? Eu não sabia também que era baseado em um conto no início da carreira do Stephen King. Mas vou falar com vocês, que filme bom. E o que é legal aqui, ele me pega muito fácil filmes assim, porque eu amo distopias, né? Eu adoro ver e imaginar mundos, e que muitas vezes, e aqui é o exemplo disso, em A Longa Marcha, você vê um mundo não tão distante da realidade que vivemos hoje. Um livro que foi escrito na década de 70, que não se encontra diferente do que a gente se encontra exatamente hoje. E filmes com distopias, né, de sociedades destruídas, modificadas, adulteradas, governos totalitários, ditatoriais, a gente já vê no cinema já há muito tempo, desde os anos 80, né? E, na verdade, é um livro do Stephen King da década de 70. Então, assim, é um filme que me pega muito fácil. E a premissa aqui, obviamente o vídeo é sem spoiler, né? Eu vou contar basicamente o argumento do filme, porque ele me impactou tanto, mas a história tá no trailer, tá? Imaginem um mundo distópico, tá? Um mundo onde a sociedade quebrou, tá? Onde os Estados Unidos vive um governo totalitário, ditatorial. Eu tô rindo, qualquer semelhança com a realidade talvez não seja... Vamos parar, porque isso aqui é assunto para um outro momento. Mas enfim, 50 jovens, tá? Se inscreve em uma competição anual, um reality show, vamos colocar assim, passado no país inteiro, aonde eles vão caminhar, até sobrar o único vencedor. Não tem linha de chegada, é até sobrar um. O prêmio, para quem ganhar, escolher o que ele quiser para a vida, para o resto da vida. É um desejo que ele tem, ele pode pedir o que ele quiser. Ah, Marcelo, e os outros 49 que desistiram, cansaram, morrem por tiros, porque a caminhada inteira os jovens são escoltados por militares fortemente armados. E tem mais uma coisa, você não pode andar abaixo de 3 milhas por hora. Você tem 3 avisos, caso você diminua a velocidade, caso você pare para descansar, caso você, enfim, qualquer coisa que aconteça com você, você recebe um primeiro aviso, um segundo aviso logo depois, e um terceiro aviso logo depois. E passou do terceiro aviso, é tiro, é morte. O candidato morre e vida que segue, e segue o jogo. Uma coisa muito interessante, quando eu tava vendo, eu tava com medo, porque é o seguinte, como é que você adapta um livro desse, né? Como é que você adapta uma história dessa pro cinema sem ser chato, sem ser repetitivo? Né? Porque basicamente o filme é esse. Nós vamos acompanhar por mais ou menos 1h40, 1h50, essa longa caminhada, tá? De 50 jovens, e obviamente as coisas vão acontecendo, mas o filme ele se reside exatamente nisso. Ele não muda, ele não te coloca perspectivas diferentes, tá? Então, como fazer um filme, como se transformar num filme atrativo? E o diretor, o Francis Lawrence, que já trabalhou, já sabe como lidar com futuros, com distopias. Ele dirigiu grande parte de Jogos Vorazes, então sabe lidar com essa mistura de mundos distópicos, reality show, enfim. E ele faz uma coisa muito interessante, que é a base do filme, é o que sustenta o filme. São os relacionamentos colocados entre os personagens.
que são muito bons. Bom, antes de entrar mais na direção, preciso falar do roteirista, que é o J.T. Moner. Cara, a ideia que ele faz de transformar essa longa caminhada, que podia ser maçante, lotada de flashbacks, com personagens, ele consegue transformar o filme numa coisa genial, porque ele sustenta a base inteira do filme nos relacionamentos, que eu falei da direção, mas o J.T. Moner, que é o cara por trás de Strange Darling, tem crítica aqui no canal, que no Brasil é desconhecido, é um filme genial, um filme muito bom, um dos grandes filmes do ano passado. Então, assim, o roteiro que ele conseguiu criar para Longa Marcha é espetacular. Uma coisa muito boa da direção, só para fechar, né, do Francis Lawrence, é como que o cenário é um personagem do filme e é um personagem ameaçador, né? Porque você vê as paisagens desoladas, sem ninguém, esquecidas, uma parte, o filme não coloca exatamente em que cidade é, né, mas que com certeza é esquecida pelo poder, né, pelo poder governamental, as poucas pessoas que têm contato, né, que os andarilhos veem, estão ali perdidos, esquecidos, sem nenhum futuro, com uma sociedade basicamente, e o principal, esses participantes não tem nenhum futuro a não ser se matar para tentar ter o seu último desejo. E aí, lembra que eu falei com vocês que a base do filme é o relacionamento que eles criam entre eles? Eu vou deixar aqui os dois principais personagens, que são dois atores espetaculares, né? Que é o David Johnson, que é o Peter, e o Cooper Hoffman, que faz o Ray. Eles criam uma relação de amizade nessa caminhada, porque na verdade assim, cara, obviamente tem outros também, tá? O filme ele meio que se pega entre 5, 6 personagens que vão caminhando com o filme inteiro, mas é impressionante como que o roteiro desenvolve, a direção desenvolve muito bem essa relação deles, né? E é engraçado, aí você começa a imaginar, né, se você estivesse participando disso, né? Você não conhece ninguém, você vai conhecer ali na hora, você começa a andar por tempo indeterminado e as condições adversas que vão chegar rapidamente no seu físico, no seu psicológico, no seu bem-estar, né? Vai transformar você e cada personagem em fração de minutos, né? O filme ele é gravado na ordem cronológica, né? Isso é genial também. Não é uma coisa comum no cinema você gravar na ordem cronológica, porque... E outra coisa também que é genial, né? A fotografia, a maquiagem é genial, porque você vai vendo o desgaste dos personagens, o cansaço. E uma das coisas, aí você fica pensando, né? A fisiologia, né? Você não pode parar para descansar. E aí você começa andando tanto tempo, tantas horas, alguns dias sem parar, e aí você imagina como é que é. Então por isso que o filme foi me pegando, e as pessoas que vão sucumbindo a essas questões físicas, mentais, psicológicas, vão sendo abatidas. O filme é muito violento, A gente tem aqui a participação do Mark Hamill, nosso grande Luke Skywalker, que é um major, né? Que é o líder, né, como se fosse o chefe desse governo totalitário, que vai acompanhando os personagens, soltando frases feitas ridículas, né, de motivação. Mas, na verdade, tudo isso, né, é um pano de fundo com uma gigantesca crítica social. E essas relações, elas são tão bem construídas. O filme me pegou tanto nisso, cara, tanto que eu fiquei me contorcendo na cadeira, assim. E aí você quer ajudar, né? Você quer ser mais ombro amigo, você quer falar assim, cara, vamos embora, não desiste, eu tô junto com você, vambora, assim. E isso é a base para essa amizade deles, né? Obviamente são rivais, só um vence, mas aí você vê, né, que cada um quer, cara, não desiste, vambora. E essa parte, né, essas atrocidades, quando cada um vai ficando para trás, né, porque o corpo pede socorro, o corpo pede ajuda, o corpo definha e o corpo desiste. E nesse desistir é a morte, né? Então eles vão vendo cada companheiro, cada participante, cada amigo que foi feito ali, morrendo da forma mais cruel e mais
e mais seca possível, né? O ser humano não significa nada, nada nessa jornada, nada. E aí você se identifica tanto com eles, essa é a base que o filme tem, que te sustenta muito, é impressionante. Bom, vamos fechar o raciocínio com essa crítica social que o filme se estabelece, é muito claro, né? Que essas oligarquias, que esses governos, são governos ditatoriais, totalitários, parcelas da sociedade onde, né, os mais favorecidos se divertem com a parcela mais pobre, a grande parcela pobre morrendo, definhando, lutando por um prato de comida, lutando por um dinheirinho, lutando por um salário merda, e essas pessoas cada vez mais ricas, cada vez mais com mais posse, e o principal, se divertindo com a desgraça dos menos favorecidos. Algo diferente que a gente se encontra na sociedade de hoje em dia? Alguma coisa diferente do que acontece hoje em vários países do mundo? Não, né? Não, né? A classe trabalhadora sendo usurpada, sendo vilipendiada, sendo morta, sendo subjugada, sendo usada pela classe dominante, pagando merreca, você tendo que se sujeitar a trabalhar muito, muito, muito para ganhar uma merda de um salário no final do mês, muitas vezes não tendo capacidade, não tendo condições do básico, do mínimo, mas a alta, a banca sempre vence, né? A banca sempre vence. Vou fechar. A Longa Marcha me pegou demais. Me pegou demais. Tinha um filme genial, genial, uma discussão incrível, uma discussão de um longo tempo, de uma sociedade que, na verdade, a gente como ser humano, como sociedade, nós perdemos a batalha já há muito tempo, né? E não vejo muito futuro numa sociedade hoje em dia que se estabelece dessa forma, que na verdade a vida imita a arte imita a vida e tá tudo certo. Então eu vou fechar A Longa Marcha com uma nota 10. Impactante, impiedoso, violento, mas fundamental e essencial. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveram aqui no Papo Cinema? Curtiu o vídeo, dá um joinha, compartilha para quem vocês quiserem, ative as notificações, sabe o quanto é importante para o canal. Se considerem virar membros do Papo Cinema, tem um botãozinho aí, ó, seja membro, olhem o plano claquetinha, estamos aqui esperando de braços abertos para você, tá? Nossas redes sociais estão aqui embaixo, se vocês também conhecem o nosso trabalho em outras redes. E deixem nos comentários do que acharam de A Longa Marcha, Caminho ao Morro. Eu vou adorar debater, conversar, discutir com vocês sobre esse filme que me impactou bastante, beleza? Então é isso, um abraço a todos, valeu e fui!